Quando é falado a questão da emanação do passe e o que isso nos faz promanar, tem a ver, consoante no livro Segue-me, em que Emmanuel, no capítulo 47, o passe, vai colocar essa transfusão de energia que acontece, psicofísica, onde estamos numa operação da boa vontade, do bem-querer. E quando nós falamos de doação de energias importantes, estamos falando de um preparo que precisará acontecer porta adentro da minha alma, para que eu me coloque nessa sintonia com os maiores, visto que vai haver uma junção do fluido anímico do médium com as emanações que serão derramadas dos benfeitores. E, em sendo assim, vai fazer uma mescla, uma sinergia salutar, mas se eu sou esse canal por onde essa água cristalina passa, urge considerar que o benefício vem do Cristo e não de mim. Mas eu posso, com a minha sombra, formar crosta e impedimento nesse caminho, que vai acontecer de obliterar o líquido que Jesus deseja passar ali para chegar em alguém. Em sendo assim, a questão do meu preparo para ser esse local onde vão acontecer troca de elementos atuantes e vivos e que precisará me encontrar com essa adesão forte, inclusive porque a primeira beneficiada sou eu mesma, ao me colocar como esse elo entre Jesus e o outro, porque as emanações benéficas me alcançam antes de pipocar ao meu entorno, quando eu estou ali como essa intermediária. Em sendo assim, as nossas imperfeições trazem tristeza, moléstia, amargura, inclusive a própria questão de excesso, engano. E quando nós falamos, por exemplo, de uma alienação obsessora, isso tem a ver com um mal-estar que eu possa sentir e que indica uma ação obsessora que tenta me distrair, me anestesiar, me aliear, e que pode usar a perda de percepção sutil do que acontece em torno de mim e comigo, ou de sintomas físicos mesmo, para tentar me eclipsar e me inviabilizar. Em sendo assim, no serviço do passe, acontecem essas trocas, que nós conseguimos essa ventilação ulteriore que promana de luzes do excelso, inabordáveis para nós e que nos retemperam, nos aliviam, nos
consolam e nos curam. Por isso que ao nos colocarmos numa rede onde serei instrumento para alguém, seja aflição, detrito, resquício, recebe um bálsamo reconfortante, um recurso novo, feliz, e recebemos assistência e remédio. E uma das formas primaciais de recebermos e abeberarmos disso é a limpeza interna e a vibração nobre. Para aquele que nasceu dentro do Espiritismo, não terá como lembrar quando foi o seu primeiro passe. Mas, para nós outros, conforme é o caso, que adentramos na doutrina espírita depois, quando eu fui ter contato pela primeira vez com o Espiritismo, foi em 2014, eu estava por volta de uns 35 anos. Eu estou fazendo agora, dia 17, 47 anos, e na época eu devia estar mais ou menos com essa idade. E foi uma migração que aconteceu na minha vida pela dor, em que eu estava num momento de transtorno característico, inclusive com ideação suicida. E o primeiro local espírita em que eu havia ido foi no bairro Santo Antônio, ali junto do seu Antônio. Tem um centro espírita ali que inclusive confecciona fralda para doar, geriátrica. Eles fazem ali um trabalho bonito de benemerência. E eu fora procurá-lo e houvera relatado a ele aquela alteração que eu estava, inclusive aquela ideação insistente que indicava claramente uma interferência obsessiva que eu sofria. Isso diz de mim mesmo, da minha miséria. E, inclusive, na época, eu tinha ido no Osmar homeopata e expliquei esses sintomas que eu estava tendo. Inclusive, foi depois de uma última constelação que eu houvera feito, e que requer o nosso maior cuidado, visto que não bastará eu fazer uma dada sessão, seja de uma acupuntura, de uma constelação, de uma terapia, e está resolvido. Todos esses recursos vão nos ajudar, inclusive, eu acho que todos nós deveríamos fazer um atendimento psicológico pelo menos uma vez na vida. Eu fiz atendimento psicológico por 10 anos. E foi muito importante para mim, me ajudou muito. E, em sendo assim, tem seu lugar, essas linhas de ação, mas precisa estar em mente para nós que o nosso esforço e a nossa vontade vai precisar funcionar naquilo que buscarmos. E a nossa persistência de melhorar. Via esse desejo de purificar nossas emoções, de elevar nosso padrão de pensamento. E na época que eu tinha ido nesse homeopata, o Osmar, ele me indicou esse centro espírita com o seu Antônio. Inclusive entrou em contato, até me deu o endereço, e fui lá. Daí foi o primeiro centro espírita em que eu estive, já com essa idade, 35 anos, e foi pela dor mesmo, num momento realmente tenso que eu vivia. E
ali com ele conversou bastante comigo, me explicando os desdobramentos da questão do suicídio, como isso me prejudicaria. E eu estava realmente sob uma imposição obsessora e uma ação de força alienígena tal, até pela fragilidade e insubstância moral em que eu me encontrava ali, que eu dizia para ele que eu acabaria tendo esse ato realmente porque estava inviável para mim a continuidade, em termos de energia mesmo. E ele pacientemente me explicou, me alertou. Nós ficamos um longo tempo conversando e depois veio uma moça e me aplicou um passe. E agora eu não lembro certinho se foi essa moça junto com o rapaz ou se foi só uma pessoa, mas eu lembro que logo depois eu fui para uma saleta onde foi feita a aplicação do passe, eu recebi. E de fato ali marcaria uma mudança da minha trajetória definitiva para o meu espírito, aquela ida ali. Visto que depois que eu estive lá, eu já informei do Casa do Caminho, que é perto de onde eu moro, porque o Santo Antônio é do outro lado da cidade, aqui onde eu moro, que é na Vila Universitária, na Boca do Camuá, a Casa do Caminho é mais perto. Aí eu já me informei de um centro espírita próximo, aqui de onde moro, e fui lá. Que aí, em vez de eu ir lá no Santo Antônio de novo, pelo fato da distância, eu viria aqui começando a participar da Casa do Caminho, que é perto daqui, onde moro. E, em sendo assim, eu fui lá, isso era meados de 2014, logo depois que eu fui nesse Centro Espírita do Santo Antônio. Eu fui na Casa do Caminho na Noite Luz, que acontece no sábado à noite, às 20 horas, que é mais ou menos 1h30, ali tem o passe físico e a distribuição de fluidificado, que são gotas que eles distribuem para o que precisar, tem daquelas gotas ali, é doado. Aí a pessoa entra na fila e pega. Tá no máximo 1h30 a reunião, depois já tem essa distribuição para quem deseja. É uma benção. E ali, gente, eu, ao receber o passe, que inclusive antes tem um momento ali que o Tadeu faz uma reflexão, uma ventilação do Evangelho, e que já tem a sua ação desobsessora. E eu estava muito receiosa pelas ideias que eu trazia do Espiritismo. Inclusive, quando a gente fala de certas escolas protestante evangélica, isso com o maior respeito eu comento, mas no sentido de elucidação. Existe aquela ideia que tanto católico quanto espírita é idólatra. Católico por ter imagem, espírita por invocar espírito, e que nós idolatramos aqueles que invocamos, o que é um erro. Porque nós somos monoteístas cristãos, e mesmo o maometano, muçulmano, são monoteístas que vieram ali da linhagem de Ismael, que é o filho de Abraão, com a escrava que acabou tendo esse filho com ele porque a sua esposa Sara não podia ter filho, mas logo depois que essa escrava ficou grávida, Sara viera a engravidar. E, em sendo assim, essa linhagem que surgiu a partir daí, tanto considerando maometano, quanto muçulmano, quanto os hebreus nas suas diversas denominações, seja judeu, os pipoques que tem de ramificação ali, e considerando também, conforme supracitáramos, os cristãos, que entra evangélico nas suas diversas denominações, católicos, os católicos ortodoxos, os espíritas, os umbandistas, cristãos, todos somos monoteístas. E, em sendo assim, quando a gente vê essa palavra de idolatrar, que é adorar um ídolo, é errado essa ideia que esses evangelhos fazem de espíritas e católicos, porque nós não somos idólatras. E vivemos essa bênção
da moral do Cristo, que procuramos testemunhar, fazer como ele fez e seguir, mormente amar o outro como ele nos ama. E, em sendo assim, quando eu tinha ido lá, no Centro Espírita da Casa do Caminho, para iniciar o que seria um prélio, eu tinha receio, devido às ideias que eu trazia do catolicismo em relação ao espiritismo. E muitas vezes esses receios têm a ver com a minha fraqueza mesmo. E a minha dificuldade até de um bom senso, a fascinação do meu cérebro de pegar coisas que falaram sobre o espiritismo e não conseguir realmente digerir a situação que eu estava e como aquele poderia ser um caminho para mim. Talvez até uma tendência à fascinação que eu trago mesmo e que me eclipsou em relação a buscar o doutrina espírita antes. Por isso que quando começou a reunião e o Tadeu começou a palestrar ali, da ventilação da noite, eu já fui tendo uma ação desobsessiva porque ele falava muito no Cristo. E o Cristo sempre foi uma figura que me inspirou confiança e segurança. Eu sempre busquei a figura do Cristo e é como se houvesse uma proximidade, assim, talvez pela minha busca dele mesmo. E mesmo em meio àquilo que eu houvera vivido antes, a lembrança do Cristo já era o suficiente para me impingir de forças novas, porque eu queria seguir o testemunho dele, fazer como ele. E por querer muito isso, só de trazer a imagem do Cristo na minha mente, aquilo já me refundia de ideias novas, de metais novos, e eu vi uma saída para continuar. E por isso, nessa noite, quando ele falava do Cristo e da ação do Cristo, da palavra do Cristo, do pedido do Cristo, aquilo foi me infiltrando de uma confiança que foi caindo por terra, aqueles receios que eu trazia. É como se essa minha fascinação ela fosse ruindo. E quando chegou no fim, depois que eu recebi o passe físico, realmente eu já saí de lá e eu percebi que alguma coisa tinha mudado em mim. Que eu não era mais a mesma. E, inclusive, depois o Tadeu foi explicar isso na própria Noite de Luz, numa outra oportunidade, que quando nós estamos ali, e normalmente todo centro espírita, toda a rede de oração que realizamos, em nome do Cristo de Deus, abrem-se portais de comunicação com os nossos entes desencarnados. E eles, de onde estiverem, recolhem benefício daquele momento que nós estamos vivendo ali. Então, eu sinto que foi um momento onde uma tocha se acendeu, inclusive no meu relacionamento com a minha mãe, e que foi realmente um tendão de Aquiles para mim, assim, uma escalada desafiadora que nós vivemos, nós duas. E quando aconteceu de eu sair dali, pelo próprio amparo que Jesus fez verter na direção deles que houveram desencarnado, eu percebi uma mudança forte dentro de mim. A hora que eu cheguei aqui, realmente eu não estava mais na mesma situação. E daquele momento em diante eu percebi que eu continuaria. Acontecesse o que acontecesse. Iria em busca desse caminho, do qual sempre foi tão importante para mim, foi tão caro para mim, que é seguir Jesus. E percebi que naquele momento ali, que nós estávamos na Noite de Luz, naquela vibração beneplácita, benévola,
chegaram eflúvios para os nossos entes queridos desencarnados. E é curioso porque quando aconteceu dos meus pais desencarnarem, junto com os 2 filhos e a esposa do meu irmão, num acidente de carro fulminante que aconteceu ali em 23 de novembro de 2007, nesse recorte, acaba que, como o espírito ele não morre, ele continua a trajetória dele, muitas das situações que nós vivemos ali, entre 4 paredes, normalmente a própria trajetória mesmo que nós fazíamos ali, enquanto reencontro entre espíritos que vivemos coisas antes e ali estávamos na continuidade de diversas situações entre nós, acaba que, até pelo contexto da época em que morávamos, além do meu irmão, eu e os 5 que faleceram no acidente, numa mesma casa, debaixo do mesmo teto. Quando veio acontecer esse acidente, ficou eu e meu irmão, dos que moravam juntos ali. Os outros 5 vieram a desencarnar no mesmo acidente. E eu fui percebendo que eu continuava interagindo com esses espíritos que moravam com a gente ali, dentro de casa, enquanto encarnado. E que eu precisava achar recursos para ajudá-los também. Porque, na verdade, eu sentia a presença deles e que, de alguma forma, continuava aquela interação, mas numa condição angustiosa. Inclusive de falta de perdão, de rancor e de situações não resolvidas, que estarmos ali e percebermos que ainda estávamos naquelas interações, porque inclusive o corpo, quando vem a desencarnar, o espírito pode voltar para o ambiente familiar onde ele estava. E para que nós possamos abordar isso é pela prece, é pelo pensamento positivo, porque esse espírito pode receber atendimento através daquela oração que fazemos. Mas logo depois que aconteceu o acidente, eu fui embora para Belo Horizonte, fazer um estudo lá, um mestrado na área de genética, que eu comecei lá na UFMG. E, em sendo assim, eu só iria retornar fim de 2011, por volta de outubro. E, mesmo assim, eu tendo saído de casa e ido para outra cidade, e até como uma forma assim, de um afastamento para eu tentar fermentar e amadurecer tudo que estava acontecendo, e eu realmente precisei como que dar uma fugida para um outro lugar para eu tentar pôr aquele prato na mesa e fazer um processamento mínimo que fosse da situação. Aí aconteceu que mesmo lá em BH, ali eu fui para alguns lugares e acabei indo para uma kitnet ali no JK, repleta de barata, que relatava inclusive a situação mesmo que acontecia comigo, de alteração, de desequilíbrio. E mesmo ali eu lembro de sentir a presença do espírito da minha mãe ali e dos outros ali que estavam naquele carro. Inclusive, depois que o tempo foi passando, houveram algumas orientações novas referente à trajetória que cada qual seguiu, inclusive a possibilidade de terem reencarnado. Mas eu nunca procurei saber onde eles estavam.
Igual hoje nós temos alguns locais, ali junto com Geraldinho e João, no Pedro Leopoldo, vem o Orlando, de quando em quando, que faz psicografia, dando informação de um dado ente querido para alguém, conforme o Chico mesmo fizera há muitos anos. E temos outros que fazem esse tipo de oferecimento de mensagem. Na própria Casa do Caminho tem o Emmanuel, que ele de quando em quando vai e recebe cartas de ente querido para aquele que está ali. Inclusive eles gravam em áudio, porque na época do Chico fazia a escrita daquela carta e entregava. Inclusive computa-se que se fosse recolher uma cópia de todas as cartas que o Chico entregou de ente querido via sua psicografia, Excelsa, ele tinha publicado muito mais livros, porque foram muitas cartas, e ele não ficava com a cópia. Ele recebia e entregava para a pessoa ali interessada, para quem tinha sido endereçado, no caso remetente. E hoje, até com o avanço da questão de tecnologia, quem faz já cuida de gravar ali num áudio, que aí fica gravado aquele arsenal, né, de instrução, porque não deixa de ser um momento de aprendizado, de conforto para todos nós, e tem a escrita normalmente, mas a pessoa pode adquirir aquilo no formato desse áudio, porque grava em áudio também. Mas eu nunca procurei saber o que tinha sido feito deles. Assim, ir num médio tal que recebe esse tipo de psicografia para ter alguma informação. Realmente não é algo que me movimentou, até porque cada qual tem o seu caminho, mas também porque eu podia sentir muitas coisas que estavam acontecendo, talvez até pela queima-roupa mesmo, das interações que tivemos antes do acidente, muita coisa ressumou. E eu conseguia perceber a continuidade da interação com eles e a lutar para a abstração de auxílio para que eles pudessem receber isso. E aí, quando foi lá em BH, eu tinha essa também sensação da presença deles, mas eu ainda estava no catolicismo, por isso a minha abordagem era pífia para lidar com isso. Mas teve inclusive um recorte nessa kitnet BH em que eu me peguei mesmo um momento tenso de exaltação assim com eles, onde é como se nós estivéssemos tendo ali um momento assim de um risco até de virar uma indisposição, e depois eu recuei e sempre procurei harmonizar com a paz e tentando encontrar caminhos para melhorar a situação de todos nós. Quando foi fim de 2011, especificamente em outubro, eu retorno para cá, e até mesmo essa questão de procurar esse afastamento que eu tinha feito daqui para fazer essa ventilação melhorada de tudo, até para que eu pudesse pegar o fio da meada e conseguisse ajudar os envolvidos, me fez ter uma atitude semelhante com os meus irmãos. Uma irmã e um irmão, nós somos 3, e que inclusive não houvera sido bem compreendido, porque quando eu pedi esse tempo de afastamento assim, do convívio para processar o que precisava, e realmente deixei claro, eu pedi realmente uma interrupção de um contato para que eu pudesse, e aí que nós já estamos falando aí em torno de 2015, 2016, eu já estava no espiritismo, inclusive tinha entrado no espiritismo em 2014, mas foi em 2016 que eu comecei a fazer o tratamento de cura na Casa do Caminho, que foi a virada definitiva, quando Nossa Senhora Aparecida apareceu para mim. E tem nessa figura de Maria alguém que eu percebo que me acompanhou ao longo desses anos, que me ajudou, e ali se manifestava
a mim, mas como alguém que já estava comigo ao longo desses anos. E foi quando então recebi alta desse tratamento mesmo. Isso já foi fim de 2017. Daí, o que aconteceu? Quando eu voltei para cá em 2011, e aí passou esse tempo, inclusive nós pudemos aqui olhar a questão de onde ia ficar, e meu irmão olhou a questão da conversa para a kitnet que eu houvera comprado para vir para cá, e é onde eu estou até hoje. Enfim, mas depois de um tempo eu tinha pedido esse distanciamento deles e mesmo que afastar um tempo, porque estava uma ebulição mesmo, para que eu pegasse esse fio da meada que insistia em ser tomado de mim e levado embora. Eu precisava pegar esse mapa na minha mão de novo para eu tentar conectar esse quebra-cabeça e ver a portinhola que eu podia abrir no meio do meu caos mesmo. E que não fora bem compreendido e levou uma série de situações assim que vieram a jorrar disso, inclusive porque por não ter sido compreendido, acabou que não estava sendo atendido esse pedido meu, e terminou por uma atitude da minha parte que, para tentar que esse auxílio acontecesse na minha direção, acabei tendo uma fala que não deveria, e ali foi uma queda realmente espetacular, e que depois eu pude me reerguer daquela situação, resolver inclusive com os envolvidos, e já sair daquele afastamento que eu precisei. E foi quando já desembocou na alta do tratamento de cura. E teve inclusive um envolvimento afetivo nesse período, início de 2014, que veio a durar uns 4 anos, que tem a ver com essa queda espetacular, porque aí misturou, porque quando você cai num ponto, você cai em tudo, bem dizer, porque como que contaminou todos os outros aspectos da trajetória que eu estava fazendo. E alguém que estava já no envolvimento, quer dizer, era uma situação irregular, e que na verdade foram por volta de 3 anos. E aí hoje eu precisei desfazer dessa situação, que deu certo, até porque isso não era partícipe da minha vida, porque ali eu tinha interferido na vida de um casal que não tinha nada a ver comigo. E pude também sair dessa situação, percebi que consegui sair mais forte, até pela forma que eu fui lidando, até pela assistência que eu estava recebendo mesmo. E com isso, acabou que foi em fim de 2017 que eu começo a participar do estudo do Evangelho na Casa do Caminho, que acontece na terça das 15 às 16, e a dona Marlene me coloca no grupo do Passe à Distância. E é curioso, porque nessa época eu ia para receber passe, assim, realmente eu estava desarmonizada ainda. E eu ia no centro espírita para receber passe, eu fui muito em Caminheiros do Bem, e acabava que eu ia assim todo dia, até pela situação que eu vivia dentro de mim mesmo. E em sendo assim, acabou que eu estava com uma certa sede de receber no passe, até pela necessidade que eu trazia. E certa feita, eu estava saindo ali do Caminheiros do Bem, eu tinha posto o carro ali no fim dessa rua mesmo, do lado direito, que já beirava a esquina. E
quando eu fui sair, quase que eu houvera batido no outro carro, e uma vez anterior eu houvera vindo de lá de trás, que eu tinha estacionado quase em frente a Cameiros do Bem, e seguindo reto, eu esbarro no espelho do carro de um que estava parado do meu lado direito, e quase que acontece um dano. Eu segui porque deu para perceber ali que não tinha estragado o carro do outro. E mostra, assim, realmente essa combate. Por isso que quando a dona Marlene me colocou no grupo do Passo à Distância, foi realmente, assim, uma virada de chave para mim. Porque ali a gente entra numa rede de oração que você está ali sob aquele auspício. Então me fortaleceu muito, eu fui muito ajudada a partir daí, já vinha sendo. E em sendo assim, é um trabalho que nós estamos nele até hoje, desse grupo do Passo à Distância, que me ajudou muito. E muitas vezes eu convido alguém para participar desse trabalho conosco, a pessoa entra nesse grupo, ela já está nos ajudando, ela já está sendo instrumento de Jesus, pela rede de oração que forma. Inclusive, nós trouxemos o trabalho para o nosso canal, todos podem acompanhar conosco e pedimos que o faça, porque cada um que entra na rede conosco nos ajuda muito no trabalho, que acontece na terça, às 22h15, com um copo de água para fluidificar, ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está anexado no nosso canal, e às 22h30 é postado o Passo à Distância, apesar que um pouquinho antes nós já postamos um canal. Às 22h30 é postado ele no grupo. E forma essa rede de oração. Então é um trabalho que foi assim muito importante para o meu espírito. E em sendo assim, uma das coisas que dá para perceber é como o trabalho do passe ele alcança os nossos entes queridos, seja encarnado ou desencarnado. E, por conseguinte, significa que por esse trabalho nós conseguimos ajudar a humanidade toda, ser instrumento para o outro. Visto que uma rede de oração que forma alguém que está lá no Himalaia, pela rede social, pode receber aquela oração e alcançar ele lá. Até por essa questão específica da rede social que acontece e desse feixe vibracional que nos auxilia. Em sendo assim, quando nós falamos a questão do passe, seja o passe à distância, o passe físico, naturalmente que nós somos convocados, né? Nós que somos espíritas, a militarmos no centro espírita. Inclusive eu estava vendo uma mensagem do Divaldo, que Joana havia explicado para ele a importância do centro espírita, porque é um local como se fosse um hospital, que quando eu frequento o centro espírita físico, os mentores me atendem, me ajudam para a continuidade da jornada limpa, digna. E em sendo assim, a importância da nossa persistência e perseverança no centro espírita que nós militamos. Então, naturalmente, que nós precisamos frequentar o centro espírita. Eu, ali na Casa do Caminho, vou, além do sábado à noite, na Noite Luz, vou na terça, das 15 às 16. E realmente buscar essa fidelidade, aquele centro que você tiver, porque não é tanto ficar borboletando em vários centros espíritas. Naturalmente que às vezes a pessoa se sente melhor assumindo trabalhos em diferentes centros espíritas, igual uma moça que até ela está conosco nos ajudando na rede de oração, e ela havia comentado que pelos horários dela, para ela assumir tudo no centro espírita, o que ela tinha sido chamada a fazer, não dava. Então ela tem entre umas 3 instituições que ela ajuda em serviço específico em cada uma, que em horário diferente deu para ela conciliar, é diferente. Mas é a questão de estar sendo perseverante e ali é dado o atendimento, recebemos o passe ou ajudamos na pauta do que somos chamados a fazer. Mas seja no centro espírita ou nas redes de oração, como essa que é do grupo do Passo à Distância, em que nós usamos a rede social para formar redes, Jesus vai agir.
da mesma forma que a obra é dele. O diferencial é a vibração que eu ofereço para a sua ação. O meu testemunho. E em sendo assim, nessas atividades, seja na rede social, no Centro Espírita Físico, em que nós fazemos redes de prece e onde são feitos atendimentos espirituais através dessas redes, vai acontecer de uma fonte proceder do coração da terra, nossa rogativa flui do imo da alma e o Senhor nos une para difundir o bem e opera milagre. É uma luz de cambiante inenarrável ao alcance da nossa zona enfermiça e o fruto dirá do que buscamos. É um raio do orvalho de Jesus que alcança a água cristalina, porque ele fluidifica aquele líquido que nós colocamos nos nossos momentos de oração. E é bom sempre pôr um pouco no filtro ou deixar um pouco no copo, porque aí você pinga quando você for beber outra água. E é um galardão que alcança valor espiritual mais profundo, onde emanamos controladamente força mental sob a alavanca da nossa vontade, sob a ação desse momento da prece. E assim atraímos força divina que nos beneficia e intensificamos nossa adesão para recolher esse pão do céu espiritual. E lembrando que quanto mais eu adero àquilo que está sendo realizado, mais eu recebo e posso ser instrumento, porque isso é individual. Pode estar várias pessoas numa rede de oração e um poder receber muito mais e doar muito mais, no sentido do objetivo de ser instrumento, mesmo se tiver mais fé, mais adesão, mais vontade e o querer ser instrumento ali, participar daquele momento, conectar com Cristo. Em sendo assim, quanto mais nós intensificamos a nossa adesão, mais nós atrairemos a força de Jesus. E ergueremos, então, nossa vontade ao máximo, nesse know-how, determinando sobre nós melhores potenciais de cura, que são realmente movimentos que vão acontecer e que têm a ver com esses mananciais que serão derramados sobre nós pelo próprio Cristo.